Eu louvo a Deus pela vida de Paulo, que nos dá muitos ensinamentos. E quero te ensinar a primeira coisa. Se você já fez coisas sujas na sua vida, coisas desonestas, se Deus te tirou desse lado errado, não volte mais para esse lado errado. Por mais dificuldade, por mais aperto que você encontre, seja firme, porque Deus vai suprir suas necessidades sem você precisar fazer nada desonesto, nada que te envergonhe, nada sujo. Amém? Eu já conversei com pessoas aqui que vieram do crime. Eu já conversei com ex-garotas de programa. Eu já conversei com pessoas que faziam coisas erradas, sujas, e elas mudaram de lado e me disseram que enfrentaram uma luta no início, mas era o mal tentando fazer de tudo para elas voltarem. Mas elas continuaram firmes e Deus honrou. Se está aparecendo propostas desonestas, erradas, sujas, resista, porque você não precisa disso. Quem vai suprir sua necessidade é Deus. Paulo não voltou a ser Saulo, ele continuou sendo Paulo. Você fez sua escolha, continue firme, que Deus vai te ajudar. Amém? Agora, vamos aprender uma lição aqui, mais uma com Paulo. Aqui em Atos 9, versículo 21, diz assim: e todos os que ouviam estavam o quê? Atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, fazia o quê? Se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha para mim, por favor. Sempre que você for fazer algo novo, você vai ter que saber lidar com desconfianças, com pessoas que não acreditam em você, com pessoas que duvidam da sua capacidade, do seu caráter, da sua fé. Você tem que aprender a lidar com pessoas que não acreditam em você. Ao invés de bater boca, ao invés de ficar irado, irada, sabe o que você deve fazer? O que Paulo fez, se esforçou mais, porque os resultados vão aparecer. E no ministério de Paulo os resultados apareceram, e ficou claro que Deus era com ele. Você não pode se influenciar com as pessoas que não estão acreditando em você, não estão acreditando nem que Deus é com você, porque elas estão olhando para a situação que você está enfrentando. Hoje você pode estar comprando fiado, mas amanhã você vai comprar à vista. Hoje você e sua filha, você e seu filho estão gemendo, ou você e seus filhos, mas você vai ter o melhor para dar para eles logo logo. Hoje você pode estar morando num lugar perigoso, hoje você pode estar passando um grande aperto, hoje pouco dinheiro parece muito para você, mas não tem problema, porque logo logo isso vai mudar, porque Deus vai trazer resultados para você. Quando Deus honrar, não vai ser feio não, tá? Não vai ser uma melhora não. Quando Deus honrar vai ser muito bonito. Quando Deus honrar, seu testemunho vai ser muito lindo, porque Deus sabe honrar. Diga, Ele vai honrar. Ele estava sem crédito. Até os discípulos não acreditaram no início, na transformação de Paulo. De repente, nem pessoas da sua família acreditam em você. Tem gente que está buscando crédito, pedindo ajuda, e as pessoas não acreditam, não dão, porque não acreditam que você um dia vai pagar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, mas você pode tirar muitas lições com a história de Paulo, porque ele soube viver com uma fé madura nesses momentos difíceis. E uma coisa, você sabe por que muita gente está fraca espiritualmente, desanimada, triste, para baixo? Porque ela colocou uma expectativa tão grande que algo iria acontecer do jeito que ela estava esperando, e ela orou por aquilo, ela pediu a Deus por aquilo, ela jejuou por aquilo, ela fez uma corrente por aquilo, e aquilo não deu certo, e ela desanimou. Por quê, bispo? Porque ela esperava que ela ia ganhar aquela causa, ela perdeu, que aquela pessoa ia pagar para ela e não pagou, que aquele contrato ia ser fechado e não foi fechado, e na cabeça dela, isso ia me dar um alívio tão grande, isso ia me dar um refrigério tão grande, isso ia me ajudar tanto, eu fiz planos com isso. Só que Deus não trabalha do seu jeito. Deus não depende do tribunal do homem. Você pode ter perdido uma causa e Deus faz outra coisa para recompensar o que você perdeu. Você pode não ter visto Deus agir onde você queria, porque Deus quer agir em outro lugar, de outra maneira, de outra forma. Não veio desse lado, vai vir do outro. Não veio da frente, vem de trás, mas de algum lado vai vir, porque Deus é Deus. Agora, quando você não tem uma fé madura, quando você tem uma fé criança, você desanima, porque você criou tanto uma expectativa que iria acontecer e não aconteceu, que você desanimou. Deus não trabalha na vida de todos do mesmo jeito. Deus trabalha do jeito que Ele quiser. Ele é soberano, mas Ele sempre trabalha, Ele sempre honra. Às vezes parece que Deus falhou, às vezes parece que Deus, sabe, te deixou na mão, não está te ouvindo, mas só parece, porque Ele vai surpreender você. Está dando para você entender? Às vezes a pessoa desanima, sabe por quê? Abre a sua Bíblia aí, coloca esse versículo, por favor, de Coríntios. 1 Coríntios 9, 24.
1 Coríntios 9, 24. Os outros versículos eu vou colocar só na tela, para você acompanhar mais rápido comigo. Diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para o quê? Alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Põe próximo. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, golpeando à toa. Olha para mim, por favor. Olha o que Paulo disse. Tem muita gente correndo, mas corra de tal maneira que você vença. Você sempre vai ter concorrentes, você sempre vai ter pessoas disputando com você, mas não olhe para elas, não queira o mal delas, não se compare com elas. Faça o que você faz de tal maneira, de corpo, alma e espírito. Sabe o que é de corpo, alma e espírito? De corpo é trabalhando, de alma é amando o que você faz, de espírito é com inteligência, com atenção, com sabedoria, com a cabeça, para que você tenha resultados. Você não precisa se preocupar com os seus concorrentes, porque o que Deus tem para você vai chegar até você. Tenha metas, tenha objetivo, coloque dentro de você. Esse ano não vai ser igual ao ano passado. Esse ano pode ter começado mal, mas vai terminar bem. Esse ano não vai ser igual a 2024, 2023 e os demais anos. Diga, esse ano vai ser de vitórias. Coloque isso dentro de você. Esse ano vai ser abençoado. Esse ano Deus vai honrar. Esse ano Deus vai abençoar. Coloque isso dentro de você. Esse vai ser o meu melhor ano. Bispo, mas eu comecei muito mal. Lembra aquele dia que Pedro tinha começado a pescaria muito mal? Trabalhou a noite inteira. Ele estava lavando a rede, só tinha sujeira. Mas Jesus chegou ali, tá? E ele fez a melhor pesca da vida dele. Jesus virou o jogo. Ele ia voltar triste, mas Jesus fez ele experimentar o poder dele. Você pode estar pensando que esse final de ano vai ser triste, mas Deus vai te surpreender e vai virar o jogo em nome de Jesus. Agora, preste atenção. Uma outra coisa que desanima muita gente, sabe o que é? É quando ela é decepcionada com alguém. Em 2 Timóteo 4, versículo 10, coloque aí na tela. Esse eu queria que você acompanhasse na tela. Você pode tomar nota aí para você depois meditar. Mas olha que forte. Olha só. 1 Timóteo 4, versículo 10. 2 Timóteo, não é primeira não, foi a segunda, obrigado. Diz assim: porque Demas, o que é que ele fez? Me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para onde? Dalmácio. Coloca o próximo. Só quem ficou com ele? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha para mim, por favor. Você sabe como foi difícil para ele começar o trabalho em um lugar e de repente veio a decepção do abandono. Ele só ficou com uma pessoa. Nessa situação ele só ficou com uma pessoa. Uma só. Mas se você for um pouco mais para frente, você vai ver que ele enfrentou uma situação pior. Versículo 16, diz assim, ó, lê alto aí agora. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos, o quê? Me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre de quê? Agora, preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Em um dado momento, só ficou uma pessoa do lado de Paulo. Em outra situação, não ficou nenhuma do lado dele. Zero. É difícil. Pessoas que disseram para você, pode contar comigo quando precisar. E quando você precisou, foi a primeira a virar as costas, a não te atender. É difícil. É difícil ver pessoas, na hora que você mais precisa, te abandonar. E ainda te dar golpe, falsificar sua assinatura, roubar seus clientes. Só você e Deus sabe o que você já passou. Mas se todo mundo abandonar, não se esqueça, Deus nunca te abandona. Os homens de fé do passado, eles sofreram isso. Em um momento difícil de Paulo, não ficou ninguém, mas Deus assistiu ele e fortaleceu ele. Você não vai vencer na sua fraqueza. Os homens de Deus venceram na força da fé. Eles tiraram forças das suas fraquezas e eles venceram. Não venceram na fraqueza, mas venceram tirando força da fraqueza. Seja forte. Seja forte. Bispo, mas está difícil. Seja forte. Não tem ninguém para me amparar, não tem ninguém para me dar uma força. Eu pensei que fulano ia me ajudar. Não se preocupe com isso. Diga, Deus vai me ajudar. Deus permite que em dados momentos pessoas se afastem. Pessoas que nós já ajudamos, pessoas que nós contamos com elas, pessoas que nós pensamos que iriam estar do nosso lado no momento difícil, mas não estão. E de repente quem hoje está tentando te atrapalhar é quem te ajudou muito, é quem você ajudou muito, é quem de repente até te ajudou por um tempo.
mas hoje está querendo te atrapalhar, mas Deus não vai deixar. Diga, Deus não vai deixar. E tudo que essa pessoa fizer, em nome de Jesus, contra você, Deus vai transformar em bênçãos. Ou essa pessoa, ou essas pessoas. Pode tramar o que for, porque do teu lado tem Deus. Diga, comigo está Deus. Olha o que ele disse, ninguém ficou comigo, mas ele foi firme. Seja firme. Bispo, sozinho é uma guerra. Tem horas que, olha, eu não sei como é que eu consigo. Você consegue porque Deus está te ajudando. Você consegue porque Deus está te fortalecendo. Você consegue porque Deus está com você. Você quer ver outra coisa que desanima muitas pessoas? Escute isso, por favor, olha bem para mim agora. Você sabe por que tem pessoas que estão para baixo, desanimadas, desgastadas? Porque elas pensavam que a luta ia terminar mais rápido. Elas não imaginavam que a luta ia se arrastar há tanto tempo. Elas não imaginavam que essa guerra ia ser mais prolongada. Elas não imaginavam que iriam passar por certas coisas que estão passando. Elas não imaginavam que Deus ia permitir tanto desgastes. Mas Ele permitiu. E Ele sabe o que faz. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E pare de falar que você não aguenta mais. E peça forças a Deus, porque Ele não está facilitando para você, mas está te fortalecendo. Você está vivo. Você aguenta. Quando Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele falou nesse sentido, eu posso, eu aguento. Passei por muitas coisas, mas Deus me sustentou. Amém? De repente, a sua tristeza é porque não veio no seu tempo, não foi rápido como você imaginava. Você pensava que já ia ter terminado essa obra. Você pensou que quando chegasse nessa idade que você tem, se você ia estar numa situação melhor. Você pensou que você já iria ter arrumado muitas coisas que você planejou. Fique tranquilo, porque vai ser no tempo de Deus e Ele não falha. Amém? Aprenda a depender de Deus. Aprenda a ter uma fé madura. Não importa quanto tempo está passando, não importa quem abandonou, não importa se não veio do meu jeito, importa é que eu tenho um Deus que cuida de mim, que quer o melhor para mim, que eu confio nele, que tem caráter, que não falha, que nunca falhou. Diga, não vai falhar comigo. Deu para você entender? É esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. Não é fé de enlouquecer, de ficar em conflitos, porque eu já atendi gente assim. Em conflitos. Bispo, ora aí, eu acho que tem uma inveja atuando na minha vida. Falei, criatura, você não é de Deus. É que a inveja vai pegar em você. Ah, bispo, deve ser algum pecado escondido, só está vendo alguma coisa. Meu Deus, se você estivesse fazendo alguma coisa errada, o primeiro a saber era você, não sou eu não. Mas é porque a pessoa está enfrentando um momento tão duro, tão cruel, tão difícil, sem dinheiro, sem ninguém para ajudar, só gente querendo atrapalhar, que tem horas que o desespero quer tomar conta. Mas não ceda não. Seja forte. Seja forte, porque quando Deus te abençoar, vai ser para Ele ser glorificado. Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você viveu, eu acho que o seu testemunho vai dar para dar num dia só não. Porque depois de tudo que você já enfrentou, depois de tudo que você já ouviu, já viu, depois de tudo que você passou, é uma questão de honra. Agora você ser forte para você vencer e dar glórias ao teu Deus. Depois de tudo que você viveu, que só Deus e você, e talvez algumas poucas pessoas sabem. De repente sua filha, seu filho amadureceu cedo de tanto sofrimento. Sua criança hoje nem parece que tem idade que tem, porque sofreu junto com você, gemeu junto com você, mas vai sorrir junto com você, porque o seu Deus é Deus. O seu Deus está vivo, o seu Deus é grande. Eu quero que você creia. Não é nenhum pecado você pedir ajuda. Teve um momento que Moisés não aguentou ficar com os braços estendidos naquela batalha, e ele precisava, e duas pessoas segurou os braços dele. Não é errado não, não é vergonhoso não, não é não. Nós precisamos de ajuda também. Jesus precisou, quando a cruz estava pesada, Simão foi que veio ajudar ele. Tem momentos que são difíceis, mas Deus vai te dar força. Inclusive domingo agora vai ser o domingo da força. Nós vamos nos fortalecer na força e no poder de Deus. A situação está difícil, mas eu não vou desanimar, porque Deus me dá força. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.